Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Resgate Cast, o podcast do AP, um podcast que tem o objetivo de levar algo novo, algo que possa abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas que possam estar assistindo ou que assistirão depois. Por isso é muito importante que você compartilhe todo esse material que nós temos produzido para edificar e abençoar a vida de outras pessoas. Hoje o assunto é muito interessante e pode mudar o teu futuro. Hoje, 6 de novembro, estamos em mais um programa. Estou aqui com a Valéria. Seja bem-vinda, Valéria. Amém. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa para honra e glória do Senhor. Toda semana eu falo que o assunto está incrível, mas porque toda semana o assunto é incrível. A gente só escolhe assunto bom, pelo amor de Deus. É uma aula, minha gente. Bom. É muito bom. Tô assim na expectativa, porque... Hoje eu quero ver. Eu também tenho uma grande expectativa hoje. O senhor quer compartilhar com a gente? Eu tenho uma grande expectativa hoje. Ele tá na expectativa, minha gente. Ele não sabe as perguntas que eu preparei para ele. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos lá. Mas antes da gente começar o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o que aconteceu na nossa igreja na última semana. Nós tivemos um evento fora do comum. Nós temos a nossa Santa Ceia que acontece todo segundo domingo, mas nós tivemos que antecipar a nossa Santa Ceia e você vai saber o motivo. No domingo passado, nós participamos da Ceia do Senhor. Eu estive nos dois cultos, que eu estava transbordando, saí daqui transbordando na segunda-feira. Eu falei assim, à noite eu quero mais. E foi uma bênção, uma palavra maravilhosa de manhã com a pastora Cecília, à noite com o apóstolo, a igreja cheia, os irmãos todos em comunhão. E eu falo que a Santa Ceia do Senhor é um culto muito especial, que eu amo. E eu falo que quem não toma ceia parece que fica um vazio. Eu, graças a Deus, muitos anos que eu... Acho que eu não me lembro, apóstolo, o dia que eu não tomei uma ceia, viu? Só se foi alguma viagem, alguma coisa assim específica, mas se não toma a ceia, parece que fica aquele vazio. Parece que falta alguma coisa. Exatamente. E é uma bênção. Então nós tivemos a nossa Santa Ceia do Senhor no primeiro domingo, porque domingo que vem, essa semana, estamos... Uma semana festiva, uma semana de festa, aniversário da nossa igreja. De 27 anos, né? O nosso aniversário, na realidade, ele é no dia 25 de janeiro. Sim. Mas nós inauguramos o Templo Novo no dia 5 de novembro de 96. Então, o que acontece? Conversando com Deus, orando, conversando com os irmãos, nós decidimos puxar o aniversário da igreja, não que a gente não comemore no dia 25 de janeiro, mas puxamos para o dia 5, 6, 7 de novembro, puxamos para as primeiras semanas de novembro, e assim a gente já festeja o Templo Novo. Sim. E muita gente, né, que viaja em janeiro, acabava perdendo o aniversário da igreja, né, de janeiro. Porque nós estávamos até comentando agora há pouco, né, Valéria, sobre... Sim. A questão da escola, as escolas estão voltando cada vez mais cedo. Quando eu era pequeno, gente, faz tempo, hein? Mas quando eu era pequeno, as aulas começavam próximo ao carnaval e muitas vezes as aulas começavam após o carnaval. Verdade. Né? Você tinha janeiro inteiro para de férias, depois o mês de fevereiro, sim, até a metade de fevereiro. Sim. Hoje não, gente, as aulas estão começando dia 20, 25 de janeiro. Termina aí quase na metade de dezembro e final de janeiro. Isso sem pensar nas faculdades públicas federais, sim, que ficam entrando em greve constantemente e os alunos ficam pagando o preço aí de estudar dezembro, janeiro, né? Então o que acontece? Chega em janeiro, muita gente sai para viajar e nós perdemos aquela condição de termos uma igreja reunida. Só que dessa vez o nosso aniversário vai ser diferente, nós estamos vamos fazer agora, domingo de manhã. Dia 10, só no culto da manhã. Isso. Então vamos reunir toda a família, da manhã e da noite, e vamos celebrar o Senhor e vamos adorar o Senhor. Vai ser uma bênção, você não pode ficar de fora. Vai ter várias apresentações, vai ter retrospectiva, vai ter dança, louvor, vai ser uma bênção. E logo após o nosso culto, nós vamos para Gilgal. Você que já deu seu nome, porque nós estamos, né, avisando alguns dias, anunciando alguns dias, eu acredito que já está fechado. Quase está fechado. Então, você que deu o nome para estar indo com a gente, vai ser um momento de comunhão. Comunhão gostoso, vamos almoçar, né, juntos. Vai ser um domingo diferente. Sim, né? Gilgal é um lugar lindo. Vamos para lá, vai ser um churrasco, um preço bem muito acessível, gente.
Então, pega a informação lá no quiosque ou liga aqui na secretaria no 3322-3199 e você pega a informação. Nós temos poucos lugares ainda para as pessoas irem, porque infelizmente nós temos que levar cadeiras, mesas para lá. Tem toda uma organização, né? né? Porque a gente não faz as coisas de qualquer jeito. Por mais que Nunca. Gilgal ainda não esteja pronto para receber do jeito que a gente quer, mas tudo que a gente faz com excelência. É no simples, mas é com excelência. Exatamente. E nós estamos na expectativa. O coração muito feliz e ansioso para nós estarmos juntos lá como igreja, adorando o Senhor e curtindo aquele lugar que é lindo. E no sábado nós vamos ter um mutirão aqui na igreja. E eu e um outro irmão, e talvez mais uma pessoa, vamos até um acampamento lá no MAB, lá em Fernandópolis, para tirarmos algumas fotos, porque a partir de janeiro nós começaremos Glória a Deus. a a fazer realmente Amém. o que temos que fazer em Gilgal, para que o nosso suel, a nossa festa na fazenda seja tudo ali. Então se prepare, porque é uma ótima oportunidade de você receber bênçãos dos céus, porque se a igreja entra em desafios, tem que ter recurso. Para ter recurso, você precisa ser abençoado. Então, se prepare, porque pode ser aí o momento de você receber uma bênção para abençoar a obra. E até, apóstolo, a oportunidade nós estamos fazendo, né, a campanha de Gilgal, e para que isso aconteça mesmo, as construções e tudo mais. E às vezes a pessoa está na igreja e fala, mas o que é Gilgal? O que é isso? Vai lá conhecer, ver a nossa conquista, e de repente Deus toca no coração e fala, eu quero fazer parte dessa construção. Eu não fiz parte da construção desse templo, mas eu faço parte do Gilgal. De outras em nome coisas, de Jesus, né? em nome de Jesus. Muitas outras coisas que estão acontecendo. Será uma bênção. Bom, eu quero falar agora do nosso aplicativo. Um aplicativo novo, moderno, repaginado, e falar para as pessoas que estão em casa, né, que fazem parte da nossa igreja, ou não, às vezes quer estar atualizado, que na nossa igreja acontece muitos eventos. Você que baixou o aplicativo e não está recebendo notificação, você precisa validar o acesso do seu aplicativo. Quando nós baixamos o aplicativo, nosso cadastro lá, nós colocamos um e-mail. E nesse e-mail vai uma confirmação para que o aplicativo mesmo valide o seu e-mail para que você receba as notificações. Às vezes está na nossa caixa de entrada e muitas vezes pode acontecer de estar na lixeira, chegar como spam. Então você que baixou o aplicativo e não recebeu ainda nenhuma notificação do nosso aplicativo, dá uma olhadinha no seu e-mail. De repente está lá escondidinho, é só você abrir o e-mail e clicar lá para validar o seu e-mail para você começar a receber todas as nossas notificações. Ali nós temos a atualização do que acontece na nossa igreja, toda a programação, pedido de oração, os aniversários, toda a festa da igreja, o que aconteceu fica ali registrado, tem os nossos podcasts, tem os cultos também, uma palavra de Deus diariamente para você, então tem sido uma bênção. Mas o ano que vem ainda vai ter mais, porque o ano que vem nós vamos ter vários assuntos que vão ser tratados durante a semana. E se você não tiver o aplicativo, você vai perder muito, porque eu tenho certeza que Deus vai se mover de forma grandiosa em tudo aquilo que nós estamos preparando. Amém. E você que não baixou, baixa o aplicativo, olha. Você pode virar seu celular aí para o QR Code, baixa o seu aplicativo, coloque o e-mail certinho, que vai chegar a notificação lá para você. E você vai ficar atualizado, vai andar junto, de lado a lado com a Igreja Resgate. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. E agora nós vamos para a nossa o quê? Pergunta. A nossa pergunta do dia hoje tem tudo a ver. Na verdade, acho que a pergunta da semana, né? Mas tudo bem. É da semana. Mas é de quarta-feira, né, minha gente? É o do dia da quarta-feira. Qual que é a pergunta de hoje, Elisa? É verdade isso? Eu acho incrível essa pergunta, porque às vezes as pessoas perguntam, é verdade que está na Bíblia tal coisa? É verdade. Tem um ditado popular aí que o povo acha que é versículo, vocês vão se converter, vão ler a Bíblia, minha gente. Vamos ver qual que é a pergunta do dia. Olá, meu nome é Aline e hoje eu tenho uma pergunta. Minha pergunta é verdade que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos? É verdade isso? Apóstolo, Deus não escolhe os... Nossa, eu ouço isso desde quando me conheço por gente. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. O que o senhor acha? É verdade isso? Bom, eu acho que aqueles que Ele vai capacitar já são capazes de serem capacitados, senão Ele não escolheria.
Eu acho que a resposta, ela vai nos dois sentidos. Deus escolhe as pessoas e capacita aqueles que ele sabe que pode capacitar, né? É mais ou menos assim, você não vai colocar dentro de uma panela de 2 litros de água, 10 litros, né? Ele vai transbordar, vai perder. Então, se você tem uma panela de 1 litro, você vai colocar 1 litro de água, ou meio litro, ou menos. Quer dizer, a pessoa é capacitada por Deus e essa capacidade ela pode receber cada vez mais mediante a sua caminhada com Deus, a sua submissão, o seu amor, sua entrega, sua obediência, né? Porque a gente tem falado muito que nós não temos que andar diante de Deus por causa de performance, né? Deus não nos abençoa por causa de performance, bênçãos, né? No sentido de intimidade, de busca de Deus. Agora, uma outra coisa é Deus nos abençoar mediante as nossas entregas, mediante a nossa fé, mediante o nosso amor por Ele. Então, isso são coisas diferentes. Se a panela cabe 1 litro de água, você vai receber 1 litro de água. Se você não se abrir, vai receber só meio litro. Então, a capacidade está ali. Mais do que isso, ele não vai colocar, porque ele é o Senhor, né? Então, se ele escolhe os capacitados, ou se ele é ou os escolhidos, eu acho que é na mesma direção. Aqueles que ele escolhe, ele já sabe que são capacitados para poder receber tudo aquilo que precisa receber. Muito bem, e essa resposta... Acho que é o assunto, né, de hoje, né? Sim, essa pergunta tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. E o tema hoje do nosso podcast é a parábola dos talentos. Essa semana eu estava lendo a palavra de Deus e aí veio os 10 talentos. Eu falei, poxa, tanta coisa a gente pode aprender com essa parábola. Vamos falar sobre isso no podcast e vai ser uma bênção. E apóstolo, eu queria começar falando... queria que o senhor começasse explicando qual que é o contexto histórico, né, dessa parábola, porque nós vemos aí, dentro dessa história contada aí por Jesus, que muitas coisas, muitos aprendizados, né, e a gente vai discorrer nessa parábola hoje. Queria que o senhor desse uma introdução para a gente, Então, eu vou ler a parábola. Amém. E aí a gente fala sobre esse contexto histórico. A parábola dos talentos está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, e a palavra de Deus diz assim, está falando aqui no versículo 1, diz, então o reino do céu será semelhante, e aqui no versículo 14 ele continua, pois será como um homem, ou seja, então o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, os que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros,
e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é a passagem. Uau. Bom, primeiro que nós temos que falar aqui é sobre esse contexto histórico. Mas antes de falar sobre o contexto histórico, nós temos que nos lembrar que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, Sim. para a correção na justiça, como Paulo fala em Timóteo. Toda a palavra de Deus ela é útil para nós. Toda a palavra de Deus pode ser aplicada para nós. E tem muitas coisas que nós podemos aplicar dessa parábola olhando após o derramar do Espírito Santo, que seria para a igreja. Sim. Mas olhando aqui nesse contexto, nós vamos ver que estas parábolas, elas acontecem desde Mateus capítulo 12, quando Jesus Cristo ele é rejeitado pelas autoridades maiores. Lá em Mateus capítulo 12, Jesus é chamado de Beelzebu, maioral dos demônios. E a partir do capítulo 12, não tem nenhum versículo que fale sobre isso, mas nós percebemos que a partir do capítulo 12, Jesus começa a ensinar por parábolas. Sim. E ele mesmo fala, porque eles vão ouvir e não vão entender, né? Então, as parábolas tinham esse objetivo, de não trazer a revelação plena para as pessoas, a menos que elas se sujeitassem ao Espírito Santo de Deus para compreender aquela parábola. Sim. E aí, Jesus então passa a ensinar por parábolas. Vamos lá, o que é uma parábola? Outra coisa para se aprender. A parábola são histórias, né, com E, sim, historinhas, que falam do mundo físico para explicar algo que é espiritual. Então as parábolas são historinhas aqui que o Senhor Jesus usa, e todas elas de maneira muito apropriada, perfeita. Sim. As parábolas de Jesus, é verdade. Aliás, não é só as parábolas de Jesus, as parábolas da Bíblia, elas são perfeitas, né? Perfeitas. Quando Jesus fala que ele tem ovelhas, que nós somos ovelhas, isso é uma analogia perfeita. Sim. De quem nós somos. A gente não enxerga muito longe. A gente precisa de um pastor para nos guiar. Sim. Nós não sabemos qual é a melhor água. Nós não sabemos qual é o melhor pasto. Existem lobos fora. Existem falsos pastores. Existem lugares perigosos onde a ovelha se perde e não consegue voltar. Então, a analogia, as parábolas, elas falam exatamente o que o Senhor quer falar, só que sempre com um objetivo espiritual, sempre falando do céu. Sim. Então, chega no capítulo 24, Jesus vai falar sobre a destruição do templo, o tempo em que ele iria, que as coisas iriam acontecer, sobre a consumação dos séculos, e os sinais que se dariam para isso. São 3 perguntas que os discípulos falam, lá no capítulo 24. Bom, então Jesus começa a falar sobre a tribulação, sim, sobre reinos, nações contra nações, que o amor iria se esfriar de quase todos. Ele vai falando sobre isso. Quando ele termina de falar sobre a grande tribulação, porque o capítulo 24 termina falando sobre a grande tribulação, que haverá uma tribulação como nunca houve sobre, sim, a terra. Aí Jesus começa a falar em parábolas. Porque depois da tribulação, nós vamos ter o quê? A implantação do reino milenar. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo se estabelece. Porque Jesus passa a reinar. Aqueles que vão entrar no reino estarão reinando com Cristo. E aqueles que vão ser arrancados do reino vão para o julgamento e juízo eterno. Então, esses que entram no reino vão estar com o rei e vão reinar com, sim, Cristo. E Jesus, então, passa a falar sobre parábolas, todas elas relacionadas ao, sim, reino. No capítulo 25, a primeira parábola é a parábola das 10 virgens, sim, as 5 nécias e as 5 prudentes. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 5 tinham azeite, 5 não tinham azeite, falando o quê? Do aspecto da vigilância para a implantação do reino, porque o judeu não estava se dando conta, sim, de quem estava diante deles era o próprio Messias. Então Jesus estava ali, olha, estou aqui, o reino vai se estabelecer, quem tem azeite, quem tem
a revelação do Espírito Santo, sabe quem eu sou, quem não tem, não sabe. E depois Jesus entra na segunda parábola, que é essa parábola aqui, que é a parábola dos talentos. Depois ele vai falar sobre o grande julgamento, mas ele entra na segunda parábola, que é a parábola do talento, que também está falando sobre isso. Sobre você entender essa preparação, né, apóstolo? Isso, aquilo que o Senhor te deu e o que você tem que fazer com aquilo que o Senhor te deu. Então, olha só como eu estou colocando aqui a parábola. A parábola está relacionada ao reino. Sim. A igreja não está esperando o reino. A igreja está esperando o arrebatamento. Sim. A igreja está esperando a volta do Senhor Jesus nos céus, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. No abrir e fechar de olhos, nós subiremos. 1 Coríntios capítulo 15. Ao piscar, nós estaremos com o Senhor. E esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, Jesus aqui está falando do reino, não está falando com a igreja. Mas olha que coisa interessante, Jesus está falando sobre essa preparação, sobre essa vigilância daquilo que ele nos dá. Ele deu uma porção para Israel. Sim. E Israel tinha como obrigação reproduzir isso e abençoar as nações. Quando Deus levantou Abraão em Gênesis capítulo 12, ele disse para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, e em você vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus deu uma carga de bênçãos sobre Abraão, que vem a sua geração, Isaac, depois Israel, que é Jacó, e por meio de Israel as nações da terra são abençoadas. Sim. E somos abençoados porque nós temos a Bíblia hoje. A Bíblia foi escrita pelos judeus, na Terra Santa, a maior parte dela, e nós temos as escrituras que são a nossa lâmpada, né, para nós podermos chegar até Jesus. Então, eu vou aplicar a parábola, porque assim nós podemos entrar no assunto para nós, igreja, você que está nos ouvindo, eu vou aplicar a parábola nesse sentido, de que o Senhor nos entrega, Ele nos dá certas coisas que se tornam encargos, né? Ou seja, o Senhor me entregou e agora eu tenho responsabilidade diante disso. O judeu recebeu uma porção e eles desprezaram. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, que somos nós, a igreja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, Deus deu uma porção para Israel. 5, 2 e 1. E deu uma porção para a igreja. O que ele espera é que isso seja multiplicado. Gente, isso é só a introdução. Vocês têm noção? Tanto de informação. Essa introdução é necessária para que a gente entenda que não adianta você querer aplicar isso aqui literalmente, olhando para Mateus, porque aqui Mateus está falando com um judeu que está ouvindo sobre o reino dos céus, que vai ser implantado. Né? E nós não estamos esperando o reino. Nós queremos a implantação do reino. Eu quero viver esse reino aqui na terra, né? Eu quero atrair a manifestação do reino, mas eu sei que ele só vai se manifestar fisicamente quando Cristo estiver aqui. Nós temos nesse contexto aqui, apóstolo, da parábola dos talentos, nós temos 3 personagens nesse contexto. E eu quero que o senhor fale um pouco sobre esses personagens. Nós temos aí o servo que multiplicou, 2 servos que multiplicaram, né? Sim. E um servo que, de repente, com medo, por falta de tempo, ou porque não deu muita importância, ele simplesmente guardou e entregou, devolveu aquilo que ele havia recebido. E ele não foi bem visto, né? Não foi bem visto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, até para esclarecer uma coisa. Aqui nós temos 2 servos que vão se preocupar com aquilo que o Senhor deu a eles. Sim. E nós temos um servo maligno aqui nesse meio, né? Não foi uma questão de medo não, viu, Valéria? Foi eu enxergo, pelo que ele fala, uma questão maligna, porque ele acusa o Senhor Jesus de mentiras, né? Ele fala, sabendo que o Senhor semeia onde não semeaste. Isso é tudo mentira, né? Só que o Senhor, na hora de falar com esse servo mau, porque o Senhor chama ele de servo mau, né? Servo mau e negligente, no versículo 26. O Senhor Jesus fala no versículo 26, você sabendo que ou seja, por que Jesus está falando aquilo que o servo o acusou, sendo que Jesus não é aquilo que ele o acusou? Sim. Porque nas Escrituras, lembre-se que Jesus, ele é chamado de nosso advogado. Sim. 1 João capítulo 2 diz, filhinhos, se pecares,
tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo é o nosso advogado. Qual que é a função do advogado? É usar a lei. O advogado usa a lei, certo? Então, Jesus está usando a lei aqui. Qual que é a lei? A lei do Velho Testamento. Você vai ser julgado pelo que você fala. Você está dizendo que eu sou mal, então eu vou te julgar mediante o que você está dizendo que eu sou. Certo? Se ele tivesse dito que o Senhor Jesus era um Deus misericordioso, ó Senhor, eu errei, eu não sabia que tinha que ter feito isso, mas eu te dou graça porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que é capaz de me perdoar, eu tenho certeza que o desfecho aqui seria completamente diferente. Não foi o que aconteceu, pelo contrário. Não, mas ele é maligno, Sim. porque o Senhor o chama de mal, então ele fala o Senhor e ainda acusa o Senhor. Sim. Então nós temos dois servos que ali se preocupam com aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Sim. E um servo que não se preocupa. Não se preocupa. E aí nós podemos trazer essas aplicações para nós, Sim. porque aquilo que Deus nos dá, gente, é muito grande. Eu sei que todos nós andamos nessa terra pensando no que nós vamos comer amanhã, no que nós Sim. vamos beber amanhã. O Senhor Jesus falou isso em Mateus capítulo 7, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não tem como a gente não se preocupar, que a gente vai ter que pagar imposto, Sim. porque isso desde 1 Samuel capítulo 4 em diante já tinha se revelado que nós íamos pagar isso para os reis. Mas nós não podemos nos esquecer que a nossa permanência aqui é muito rápida. A gente vai embora muito rápido. Alguns vão embora ainda quando é bebê, outros vão embora com 99 anos, mas todos nós é muito rápido. Né? Uma vez eu vi uma pessoa que não tinha Cristo, ela falando num programa de televisão, ela falou assim, a vida é muito triste, porque nós estamos vivendo para morrer. Ou seja, ela não tem uma perspectiva de vida eterna, não tem esperança, né? Para ela, Sim. a vida é uma morte, é a morte, porque ela sabe que ela está morrendo. Sim. Então nós não podemos perder esse contato com a torre, de que nós estamos aqui, nós temos um projeto de Deus para nossas vidas. Deus nos chamou com uma missão. A senhora que está escutando tem que fazer comida hoje à noite. Seu marido quer comer, as crianças querem Sim. comer, a senhora quer comer. Sim. Mas nós não podemos nos esquecer que nós estamos aqui para comer. Né? Nós precisamos comer. Você que está me escutando, que talvez esteja dentro de um carro, você precisa trabalhar, porque Sim. você precisa sustentar a tua casa. Você é o homem, você é o provedor, você é o sacerdote. Mas você não pode se esquecer que a vida não é só isso. Existe aquilo que Deus nos deu. E eu vou te dizer uma coisa, Valéria. A maioria das pessoas não estão preocupadas com aquilo que Deus lhes deu. Estão preocupadas com aquilo que elas querem receber e querem ter, sem se preocupar com aquilo que Deus lhes deu. É verdade. Apóstolo, o senhor falou que aqui nós temos 3 pessoas e um representa o maligno. Nós vemos aqui no versículo 24... Ele acusa o Senhor no versículo 26, mas no versículo 24 ele coloca Deus numa posição de... ele coloca Deus como um Senhor severo, que ele ceifa, né? Assim, ou você, se eu não fizer a tua vontade, você vai me ceifar. Ele coloca Deus como um ser maligno, que se nós não fizermos a vontade dele, que ele irá nos castigar. Ele apresenta Deus aqui como um Deus castigador. E Deus não é um Deus castigador, pelo contrário, é um Deus abençoador. Então nós temos que ter, e a gente vê mesmo, principalmente nas redes sociais, algumas postagens, as pessoas falam, esse Deus que os cristãos servem, que os evangélicos servem, é um Deus que se eu não amar ele, ele vai me mandar para o inferno. Olha como as pessoas têm a visão de Deus. Isso é muito triste. Nós, como cristãos evangélicos, né, temos esse olhar de tristeza quando a pessoa... Imagine Deus como pai, olhando para um filho, em que o filho fala assim, eu não te quero porque você vai me matar ou você vai me mandar para o inferno. Olha que colocação. Mas foi bom você fazer essa colocação, porque olha só, se eu não amar esse Deus, ele vai me mandar para o inferno. Não é uma questão de amar. Exatamente. É uma questão de ser salvo por ele. Sim. Por ser salvo por ele, agora você vai conseguir amar. Você não vai conseguir amar se você não entender a obra que ele fez na cruz por você. Então, a obra na cruz me faz amar a Deus. Porque a obra na cruz me mostra um Deus sem pecado, inocente, santo, né? Que não foi corrupto, que
que sofreu tudo que sofreu para me perdoar. Isso, como Paulo fala, o amor de Cristo me constrange. Isso me constrange ao ponto de falar assim, como ele pode me amar tanto? E por ele me amar tanto, agora eu passo a amá-lo pelo que ele fez. Porque você só consegue entender realmente, ter esse amor, Sim. se você enxerga o que realmente Jesus Cristo fez Sim. por você. Sim. Então, se eu não amar, ele vai me mandar para o inferno. Não, você já vai para o inferno Sim. porque você não entendeu a origem desse amor que tem que estar dentro de você, que é a obra salvadora. Sim. Né? Então, infelizmente, não é Deus que manda as pessoas para o inferno. Sim. Apóstolo, e por que Deus, aqui é o Senhor, mas representa Deus, ele ficou tão entristecido, não diria indignado, acho que Deus assim fica indignado, mas ele ficou tão entristecido, inclusive ele até fala, ó, você poderia ter colocado no banco para que os juros, pelo menos os juros, por que ele fica tão entristecido quando esse servo só guarda aquele talento? Na verdade ele desprezou, né? Ele colocou o talento um talento era um dia de serviço, uma jornada de serviço. Então ele pegou o talento e ele esconde na terra, de forma, sabe assim, Desrespeitosa mesmo. totalmente desrespeitosa, sem amor, sem valorizar aquilo que Deus estava dando para ele. E aí quando o Senhor chegou, ele entregou, ainda acusando. É interessante porque quando a gente se converte, a gente passa a ter a natureza de Deus em nós, o Espírito Santo. E agora nós temos uma luta dentro de nós entre quem Cristo quer que eu seja e quem eu era. Sim. Né? Quem eu era e quem Cristo quer que eu seja a partir de agora. Então, como fala em Gálatas 2, 8 e 9, né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora, esse viver que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então agora, essa luta de eu me parecer com Cristo, de eu pensar como Cristo, de eu viver como Cristo, tem que me fazer reagir e pensar como Ele. Quando uma pessoa pensa dessa maneira, o Senhor sendo mal, o Senhor vai me castigar, o Senhor é severo, o Senhor ceifa onde não semeia, o Senhor vai colher onde o Senhor não semeou. Isso aí está mostrando quem Ele é, porque você pensa dos outros o que você é. Uma frase que eu uso nesses 27 anos de resgate para as pessoas que andam comigo, eu pense melhor das pessoas, porque o que você pensa das pessoas é o que você é. Sim. É o que você é, não tem saída. O que a boca fala é o que você coração tá cheio. Tá mostrando. Sim. Mas o que você é o que você está pensando dos outros. Sim. E você pode estar num ambiente totalmente cheio de gente e você está pensando coisas que está mostrando quem você é. É verdade. Né? Pessoas adúlteras, acho que todo mundo adultera. O ladrão, acho que todo mundo é ladrão. Sim. Já viu pessoa que fala assim, na tua igreja todo pastor é ladrão. Esse cara é um ladrão. Pois é. Esse cara não paga imposto, esse cara é desonesto. Sim. Então ele acha que todo mundo é ladrão porque ele é ladrão. Aquilo que nós pensamos é realmente os nossos temores, fortes, né? as nossas expectativas, a nossa fé, a nossa crença, está tudo aqui dentro daquilo que eu penso. Sim. Por isso que eu preciso levar os meus pensamentos cativo a Cristo, para que eu pense como Cristo quer que eu pense. Sim. Né? Essa mudança de mente, em Romanos 12 fala muito, né, sobre a mudança de mente, é uma caminhada. Não é da noite para o dia. Uhum. Mas nós temos que diariamente nos enchermos das coisas de Deus mesmo. Ai, como que eu encho minha mente das coisas de Deus? Lendo a palavra, assistindo uma pregação, ouvindo louvor, fazendo devocional. Sim. Porque se você coloca... E é incrível, apóstolo. Você tá no carro, de repente, você muda a estação do rádio, vem uma música que quando você não era... A sua mente totalmente volta lá atrás, lá 20 anos atrás. Olha que coisa incrível que é. Então nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. Apóstolo, a gente está falando de talento e muitas vezes as pessoas podem parar e falar assim, mas o que é o talento na minha vida? Qual é o talento que eu tenho? Mas o que é o meu talento? É eu saber cantar? É eu saber falar? É a família que Deus me entregou? É a empresa que Deus entregou na minha mão? O que é o talento nessa? Então, aqui o talento em Mateus capítulo 25 está falando de mesmo, obras. De obras, tá. Por que eu sei que está falando de obras?
Porque a próxima parábola, o Senhor Jesus vai falar isso. Tive sede e não me desse de beber. Sim. Tive fome e não me desse de comer. Estava nu e você não me vestiu. E aí as pessoas perguntam, quando é que nós fizemos isso? O Senhor falou, toda vez que você não fez isso diante de um pequenino, você deixou de fazer para mim. Então, ali está falando realmente de atitudes, de obras. Quando nós, então, pegamos esse pacote, lembra que eu falei no comecinho, a gente pega o pacote que E Deus traz pra vida, deu, né? o Senhor deu para Israel certos encargos, esses encargos vão ser cobrados, porque Israel era para ser a bênção sobre as nações, e não é hoje. Agora nós vamos o que Deus entregou para a igreja. O que Deus entregou para a igreja que é muito próximo a isso que ele entregou para Israel? São os dons. Os dons. Não tem outra coisa, né? É a capacidade que o Espírito Santo nos deu. Então, os talentos de Mateus capítulo 25 está falando de obras, está falando do reino, quando as pessoas no reino vão fazer o bem, sabendo que o Messias estará presente e precisam multiplicar isso, porque no final do reino o homem vai se extraviar. Então, a multiplicação do bem ela tem que crescer e não vai acontecer. Já no Novo Testamento, quando nós vemos a igreja, o Senhor nos dá outras coisas, nos dá os dons. Agora, antes mesmo de falar sobre os dons, não sei se você quer fazer alguma pergunta sobre isso, mas a gente tem que lembrar dessa informação de como que Deus nos entrega isso. Porque isso que eu acho que é o mais importante. Desde que eu me converti, eu aprendi algumas chaves no meu cristianismo que não adianta. O diabo pode fazer o que ele quiser, pode ser o crente que quiser, o pastor que quiser, isso não vai influenciar na minha vida, porque algumas chaves, eu abri certos caminhos e fechei outros com essas chaves e não tem quem passe por isso, são chaves de Deus. E uma delas é esta questão de você entender a mordomia cristã. Quando Paulo fala que nós somos mordomos de Cristo, que nós somos, ele usa duas palavras, ele fala que nós somos mordomos e numa outra parte ele fala que nós somos dispenseiros, né? Na dispensação dos tempos nós somos dispenseiros. As duas coisas estão relacionadas e elas mostram a mesma coisa. O que ela mostra? Ela mostra uma questão de responsabilidade extremamente alta. Porque você imagine a tua casa, por isso que Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a um homem, começa aqui no capítulo 25, que ausentando-se do seu país, olha o que ele fala. É a mesma coisa que você estivesse na sua casa agora, pensa na sua casa, cheia de comida, você os tem... cachorrinhos, os seus animais... Não, eu quero ir mais longe, porque eu sei isso na minha casa. Você tem aquele teu brinquinho de ouro, você tem aquela tua pulseirinha de ouro, o teu marido tem aquele relógio bonito, você tem um dinheirinho que você deixa lá para quando precisa tomar o Uber, você tem tudo ali dentro da sua casa. E aí você vai sair de casa, você pega a chave e entrega para alguém e fala assim, você cuida disso aqui para mim? E você não guarda nada disso. Tá tudo não guarda nada, tá tudo ali. Teu dinheiro tá ali, teus documentos estão ali, teus cartões de crédito estão ali, teu ouro, tua prata, teu relógio, tua televisão, tá tudo ali. Você entrega a chave e vai embora. E fala, ó, depois quando eu voltar, você me devolve a chave. Com tudo que tem dentro, por favor. Com tudo que tem dentro e com tudo arrumado. Por isso que é dispenseiro. Dispenseiro é aquele que arruma a dispensa. Mordomo é aquele que cuida. E que tem a chave. Ou seja, você está cuidando de algo muito valioso. Que sério isso, né? Quando você entender isso, a sua vida vai mudar. São chaves que se a pessoa... Sabe, eu gosto de coisas. Eu gosto de coisas. Eu acho que não é nada de errado de você ter coisas. Mas essas coisas nunca vão poder substituir Deus. E quanto mais você aprender que as coisas não substituem Deus, é impressionante. Mais o Senhor te dá, porque já que você não tem valor naquilo, ele não tem problema de dar. O teu coração não vai se corromper com aquilo. Sabe? Você tem como não tem. E se tiver, tá ótimo. Glória a Deus, ficar feliz. Se não tiver, também não vai fazer falta nenhuma. Porque não é prioridade? Não é aquilo. Então, um mordomo, a mordomia cristã, quando a gente está falando de talentos, de dons, você tem que entender a responsabilidade que Deus te deu. Você que pensa que você não vai prestar contas diante de Deus, gente, eu fico abismado, sabe com o quê? O budismo sabe que presta contas, o kardecismo sabe que presta contas,
né? Verdade. Todas as falsas religiões sobre a terra sabem que presta-se contas. Isso O crente acha que ele vai chegar no céu, E vai ser sua glória. e vai para a piscina Vai de água passar aquecida, vai fazer a leitura facial e vai vai entrar. entrar na piscina de água aquecida e vai falar assim, aqui eu não tenho mais boleto, eu tô tranquilo, né? Só que não, Então, viu, minha gente? Então, eu olho e falo, não é possível que as pessoas não estão entendendo que vai haver um momento em que Deus vai nos cobrar sobre isso. Principalmente nós que já somos do Senhor. Então, eu preciso entender essa questão da mordomia cristã, do que Deus me deu. Eu preciso entender isso que Ele me deu. Para que eu possa, como nós aprendemos, né, na área de liderança, ninguém morre por uma coisa que você não dá valor por aquilo. Verdade. Você só vai morrer por uma coisa que você der valor. Sim. Né? O marido tem que morrer pela esposa. Sim. Por que ele tem que morrer pela esposa, se for necessário? Sim. Né? Porque ela é o maior bem dele. Sim. Não é a casa, não são os filhos, É verdade. é a esposa. Né? Ouvindo isso, marido, vocês estão ouvindo isso, né, seus maridos? É isso aí. Então, Deus... Por que Deus, quando tirou tudo de Jó, não tirou a esposa? Porque se tivesse tirado a esposa, ele não teria como começar tudo de novo. É verdade. Ele ia ter que arrumar outra mulher. Não, você tendo uma esposa, você vai adiante. Sim. Então, a mordomia cristã, você tem essa questão de você entender o que é que Deus te deu. Uau. O quanto que isso vale. O apóstolo Pode ser, pode ser uma coisa, pode ser um talento, Sim. pode ser 2, pode Sim. ser 5. E de que maneira nós podemos identificar esses talentos? É aquilo que você tem facilidade? Como que a pessoa pode descobrir o dom que ela tem, o talento que ela tem, até para ela cuidar disso? De repente ela tem um talento ali escondido, às vezes aparece, mas ela não se tocou, ainda não se, né, de que foi Deus que deu e que Deus quer agir na vida dela através daquele talento. Às vezes está adormecido. Como que a pessoa ela pode entender e compreender Então, quais são os talentos? se nós formos pegar Mateus 25 e trazer para nós estamos falando de coisas Sim. e coisas que vão acontecer dentro de um aspecto espiritual. Então, nós podemos colocar ali os dons espirituais, Sim. como também nós podemos colocar os nossos talentos pessoais. Sim. Por exemplo, você pode ter um talento fantástico em administrar, Sim. em coordenar coisas. Tá. Será que isso é um dom? Pode ser um dom de governo, Sim. pode ser um dom de serviço, pode ser um dom de administrar. Todos isso são dons. Sim. Nós temos uma relação de dons É verdade. em 1 Pedro, capítulo 3, nós temos em Efésios, nós temos em 1 Coríntios. Efésios 4 e Coríntios. Então nós temos ali 3 relações de dons. Algumas pessoas que são referenciais para mim, como por exemplo o próprio Peter Wagner, ele diz que a relação dos dons que nós temos na Bíblia a Bíblia não fechou todos os dons, teriam mais. Tem hora que eu concordo com isso, tem hora que eu não concordo com isso. Tem hora que eu concordo, que eu falo, realmente não dá para se imaginar que... Porque tem muita coisa que não está na Bíblia e nós estamos vivendo hoje, certo? Toda essa tecnologia. Então, será que Deus teria mais coisas? Pode ser. Então, tem horas que eu concordo, tem horas que eu não concordo. Mas, de qualquer forma, nós temos uma relação enorme de dons. São muitos dons. E esses dons, enquanto eles não se manifestam dentro de mim com o Espírito Santo, eles são o quê? Talentos, habilidades que o Senhor me deu. Vou dar um exemplo. O Edson. O Edson, antes de ser evangélico, o Edson, antes de ter o Espírito Santo, sempre foi bom para fazer coisas, de realizar, de empreender. Se eu quiser, quando eu queria pintar minha bicicleta, eu tinha 13 anos de idade, eu desmontei a bicicleta, eu pintei a bicicleta. Tá certo que depois eu não consegui montar ela inteira, tive que levar no bicicleteiro para terminar de montar. Isso é só um detalhe, né? Mas eu não pensei 2 vezes em desmontar e fazer. Desmontei relógio, que eu não consegui montar, mas eu falo, vou desmontar e vou montar. Então, eu desde pequeno sempre fui muito determinado. Então, tá ali. Tem uma questão de, sei lá, de governo, de serviço, não sei. Isso são talentos. Sim. Quando o Espírito Santo entrou em mim, agora isso se torna... são as manifestações dos dons, porque Deus vai usar aquilo que eu já tenho, só que agora por meio da capacidade do Espírito. Então, agora vem os dons do Espírito. Né? Por isso que muita gente, aqui cabe até uma palavra, muita gente que vai em lugares espirituais, né, macabros, errados, e as pessoas têm muita sensibilidade espiritual,
elas falam, eu vi quando o demônio, né, o Sim, espírito sim. passou, mexeu, eu falava, ele mexia com o copo. Sim. Toda essa sensibilidade espiritual, quando você se converte, o Senhor usa tudo isso. É verdade. Só que usa para ele. É verdade. Porque ele já deu isso para a pessoa. É. Eu sou prova viva. E aí É os verdade. demônios usam isso. Sim. Os demônios usam tudo isso. Você vê o mundo, o que tem de gente capaz, você vê o que tem de gente que toca instrumento, você fala, que coisa linda, Sim. né? Gente que toca instrumento, você fala, meu Deus, nunca estudou. Sim. Né? São talentos que quando o Espírito Santo entra nessa pessoa, isso passa a ser adoração. Gente, que incrível, né, apóstolo? E aí acaba respondendo novamente a pergunta, né, do dia hoje, porque Deus escolhe os capacitados, né? Ele não escolhe os capacitados. Não, ele escolhe os capacitados, sim. Você já tem ali uma capacitação, você Tá já tem escrito, um né? dom, sim. O versículo 25 fala, versículo 1 do capítulo 25. A um deu 5 talentos, Sim. a outro deu 2 e a Dois. outro deu 1, segundo a sua capacidade. E É olha, o que eu falei. A panela cabe 1 litro de água. Não adianta Sim. que Deus não vai colocar 5. E como que nós podemos aplicar, apóstolo, isso? Nós já vemos, né, a gente já vem falando disso, que essa palavra foi para os judeus, trazendo nos dias de hoje, até para as pessoas que sabem. Eu acabei de falar das pessoas que não sabiam que tinham o dom, né, que tinham o talento, mas para as pessoas que sabem que tem o dom, que tem o talento, mas não quer se envolver, tá enterrando, sabe? Tá guardando ali para entregar para o Senhor aquilo que o Senhor deu, olha, colocou numa terra ali, e depois vai pegar sujo e vai entregar para o Senhor. Qual é a palavra que o Senhor tem para essa pessoa que sabe sim que tem o dom, tá eu fazendo acho da que caixa sonsa aí, mas sabe que tem dom sim. Tá? Eu acho que a pessoa precisa se conscientizar do que é que Deus deu para ela, que o Senhor não deu qualquer coisa. Que as coisas que chegaram até nós, as coisas espirituais, não chegaram porque o Senhor Jesus mandou matar uma galinha preta Sim, numa encruzilhada para você receber aquilo que você quer receber e ainda você vai pagar uma grande oferta para fazer Sim. isso. Ali custou o sangue do Senhor Jesus. É. E o que ele nos deu é um penhor. Efésios capítulo 1 diz que nós somos batizados com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, e ele é o penhor. O que é o penhor? O penhor é uma garantia, é algo valioso que garante algo. Né? Eu vou na Caixa Econômica Federal, eu fiz isso já quando eu era mais jovem, pego um relógio de ouro Sim. e você leva na Caixa Econômica e pega lá 10 mil reais emprestado. sim. Bom, qual que é a garantia? O Tá seu lá, bem, esse relógio tá de lá. ouro que ele já avaliou. Quando eu devolver os 10 mil, Sim, ele te me devolve o meu penhor. Sim. É o juros mais barato que tem, é quando você penhora alguma coisa, Sim. né? Porque você está dando uma garantia. Garantia. O Espírito Santo é essa garantia. Sim. O Espírito Santo é esse valor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas é: entendam o valor das coisas que o Senhor nos deu. Sim. Segunda coisa é: pare de ficar arrumando justificativas, desculpas, aliás, não é justificativa, desculpas, diante das pessoas, dizendo que, porque na igreja tem problema, Sim. porque tem coisas erradas. Jesus não deixou de ir na sinagoga, mesmo diante de uma liderança maligna. Paulo não deixou de ir na sinagoga, mesmo tendo toda uma Verdade. oposição. As pessoas não podem deixar de ir na igreja porque tem problema. A igreja, aliás, é um lugar de pessoas Sim. problemáticas. O único lugar perfeito é o céu. Se você não quiser mais vir aqui, você pede para Deus te matar e te levar para o céu. Porque se você se matar, você não vai. Exatamente, cuidado. Ainda tem essa... Então, a segunda coisa que eu ia dizer, que eu posso dizer para essas pessoas é: primeira, valorize o que Deus te deu. Segunda coisa, não fique arrumando desculpas. Né? Procure uma forma de fazer. Procure uma forma de você ser útil, de você se realizar. Porque tem uma coisa tão linda, gente, que é a seguinte: quando você... eu tenho uma brincadeira, né, que é minha, que eu falo assim: quando você está na veia, né? Porque Sim. uma coisa é você... Já tomou injeção endovenosa? Já. Já, né? Sim. Quando a pessoa erra a veia, dói, não dói? Meu Deus, Dói, queima demais. o líquido não entra, incha. Sim. Você fica Rocheio, olhando e fala: meu Deus, o fica que está roxo, acontecendo? verdade. Mas quando pega a veia, o negócio flui e vai embora, né? Vai É, para o caminho certo. Exatamente. Então, quando você está na veia, quando você está
sendo dirigido pelo Espírito, naquilo que ele te deu, segundo os dons que ele te deu, você vai ser uma pessoa muito feliz. É verdade. Porque você se realiza, você, sabe, é uma realização diferente, não é uma coisa de homens. Se começa a se tornar pesado e começa a se tornar difícil, é porque você está colocando tua alma e teus pesos aí, porque as coisas de Deus, elas são totalmente gratificantes, alegres, deliciosas. E se a pessoa sabe que ela tem um talento e ela está retendo aquilo com medo de Deus, ela não conhece Deus. É aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Senhor nos dá, nos entrega, não é para ter peso, não é para ter medo, e flui. Como o Senhor falou, quando entra na veia, gera uma alegria, flui, né? E gera uma alegria. E você começa a fazer com tanta naturalidade, e você olha e você fala assim, eu nasci para isso. Sim. E é incrível como Deus usa esses dons, esses talentos. Eu tenho facilidade para falar, não sei se vocês perceberam. Eu acho que eu já nasci falando. E quando eu era do mundo, pelo amor de Deus, ninguém merece. Ai, que bom que eu sou evangélica. O senhor falou aí de desmontar a bicicleta, o negócio era mais tenso aqui. Mas quando eu fui para Jesus, que o Senhor sabia que eu tenho, Ele me deu esse talento, esse dom, de ter essa facilidade de falar em público. Poxa, chegar nos lugares e falar do amor de Deus sem ter vergonha, sem ter medo de expor ou de... Isso é muito gratificante. Eu sei que é um dom que o Senhor me deu, né? Um dos que o Senhor me deu. Então, você... esses conselhos que o apóstolo te deu hoje, você que tem um dom guardado, dom de canto, né, apóstolo? Né? Aplica, o dom de evangelização, de falar do evangelho. E tem pessoas que têm uma facilidade em aprender versículos e Bíblia e fica guardado. Ou ensinar, né? Às vezes a pessoa tem uma capacidade para ensinar. Sim. Aí ela chega na igreja, ela olha assim para a igreja, ela fala, nossa, mas tem tanta gente trabalhando, eu não sei o que eu vou fazer, acho que eu não vou fazer nada aqui. Aí é que é o erro, a coisa mais errada que diz, porque quanto maior a igreja, gente, mais trabalho, acredite nisso, eu estou falando isso porque a nossa igreja não é uma igreja grande. Sim. Nós temos aí um time muito bom, mas quanto maior a igreja, eu fico imaginando essas igrejas de 10 mil, 20 mil pessoas, né? Como eu sei que existem, Sim. Quantas pessoas são necessárias para fazer isso andar? Para funcionar bem. Quantas pessoas? Porque, por exemplo, a Resgate, se você chegar no domingo na Resgate, como eu chego às 4 horas da tarde pro culto, porque minha esposa vem pro louvor, eu já venho com ela, para abrir a igreja, para fazer a igreja funcionar, para começar, quando a pessoa pega o microfone e fala assim, boa noite, nós temos mais ou menos umas 40, 50 pessoas já trabalhando. Verdade. Já tem as pessoas na classinha das crianças para receber as crianças, tem o pessoal no balcão, tem o pessoal no palco para tocar, tem o pessoal na luz, tem o pessoal na recepção, tem o pessoal que vai... Quando você olha, tem 50 pessoas. Aí a pessoa olha para a igreja e fala assim, nossa, a igreja é tão grande e não precisa de mim. É aí que precisa. Exatamente. É aí que precisa. Exatamente. Entende? Exatamente. Não guarde os seus dons, não guarde os seus talentos. E eu quero finalizar, apóstolo. Queria que o senhor falasse para essas pessoas o que Jesus espera de nós mesmo. Quando ele derrama os seus dons e os talentos sobre a nossa vida, o que ele espera de nós? Eu posso dizer aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, né? Escolhei os melhores dons. O que o Senhor Jesus espera é que nós queiramos mais. Sim. Que a gente deseje mais. É interessante o final desta parábola. Porque no final dessa parábola, tirando a questão da condenação, porque nós estamos falando do judeu na dispensação da lei, Mateus capítulo 25, nós estamos falando desse período. Mas é interessante o que Jesus fala. Ele fala assim, a quem muito é dado, ele fala, aquele que tem, até o que não tem lhe será retirado, vai ser retido, né? Sim. Eu vou ler aqui direitinho. Porque todo que se lhe dará, porque a todo que tem lhe se dará. Quem tem vai ser dado. Versículo 29. E terá em abundância. Mas ao que não tem o quê? Não tem o talento, não tem a visão do reino, até o que tem lhe será tirado. Uau. Então, essas são outras chaves, entende? Sim. Se eu tenho
Se eu tenho e desejo mais, eu vou ter mais. Se eu tenho e não quero e desprezo o que eu tenho, até o que eu tenho eu vou perder. Meu Deus. Então nós vamos encerrar aqui, mas fica uma pergunta para você. Por que você vê tantas pessoas que oravam em línguas, batizados com o Espírito Santo, contribuintes da igreja, às vezes eram sustentadores grandes da igreja, Sim. que hoje estão longe de Deus, não é longe da igreja, Sim. porque longe de Deus e longe da igreja. Por que estão longe da igreja? Aí você fala assim, nossa, mas por quê? Porque até o que eles tinham, por eles desprezarem o que eles tinham, até o que eles tinham Foi tirado. Agora, veja bem, não foi a igreja que tirou, Sim. não foi homem que tirou, É verdade. foi Não Deus foi o pastor, que tirou. não foi... Exatamente. Então aí tem uma frase que eu uso muito na igreja há muito tempo, né? Eu falo assim, tem muitas vezes que a gente olha para algumas coisas e a gente fala assim, puxa, fulano foi embora. Aí você fala assim, foi embora ou Deus tirou? É, Eu não tenho como julgar, eu sou um pastor, eu quero todo mundo na igreja, sim. né? Eu sou um pastor, eu não quero que ninguém vá embora. Mas tem coisa que você não tem controle, nem devemos ter. Sim. Mas é algo interessante nessa parábola. Aquele que tem, vai ser dado. O que não tem, até o que tem, vai ser tirado. Aí você vai ver muita gente no mundo que um dia estava na igreja com filhos, hoje os filhos tudo perdidos, perversos. Casamentos É? destruídos. Casa com já tá tudo estrupiado. E lá na frente vai ser uma história ainda pior. Sim. Porque não tem como controlar isso. Agora, quem tem, vai ser dado. Quem quer, aí é dado cada vez mais. E vai ter ainda mais, vai ter em abundância. Vai ter Ele cada vez promete mais. que aquele que tem, vai ter em abundância. Terá mais. Então, se você tá com uma aí, minha gente, vamos multiplicar esse talento. Não importa, não importa que seja 1, que seja 2 ou que seja 5. Vamos multiplicar, vamos Todos fazer. têm. Todos têm. Vamos fazer para o reino. E eu quero convidar você a enviar esse vídeo para todas as pessoas que você ama. Aquela pessoa que você sabe que tá meio paradinha ali, que tá com o talento escondido, querendo esconder o talento, já manda esse podcast para Deus falar com ela, para despertar, para que ela multiplique em nome de Jesus. Eu agradeço vocês que estão assistindo a gente ao vivo, que vai assistir a gente no decorrer da semana aí. Deus abençoe e até o nosso próximo programa em nome de Jesus. Obrigada. Deus abençoe vocês, as meninas aí da Ingefab que estão assistindo a gente. Amém. Deus abençoe todos vocês que estão juntos. Compartilha, porque isso pode ser bênção na vida de alguém que está aí parado, triste, que foi afetado às vezes por alguma palavra e por causa dessa palavra a pessoa diz, não vou fazer mais nada para Deus. Ó, o que Deus te deu é muito valioso. É muito maior do que aquilo que as pessoas fizeram contra você. Sirva a Deus acima de qualquer coisa. Deus te abençoe, uma boa tarde a todos vocês, graça e paz.